Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 1, O Significado dos Milagres. Seção 5, Integridade e Espírito. O milagre é muito parecido com o corpo no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual vêm a ser desnecessários. Olha que profundo aqui, ele traz o corpo também como um recurso de aprendizado, um mecanismo que a gente utiliza aqui, que o nosso espírito utiliza para ter os aprendizados que a gente precisa nessa vida. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acredita que está em um corpo, pode escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Você pode fazer uma concha vazia, mas não pode deixar de expressar alguma coisa. Pode esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não pode aboli-la. Pode destruir o teu veículo de comunicação, mas não o seu potencial. Não criou a si mesmo. Olha que lindo isso. Que ele falou aqui que a gente pode se ver como um ser limitado e achar que não dá conta, que é incapaz, que não é criativo, que a gente pode adiar a vida, a evolução, né? Mas a gente não pode abolir essa criatividade. Por quê? Porque somos filhos do Criador. Temos esse ímpeto, essa potencialidade de criar, e criatividade aqui no poder, no sentido de criar algo. Então, estamos criando a nossa realidade o tempo inteiro. Por mais que a gente se veja como um incapaz, uma pessoa pequena, pequena no sentido de não ter competências, habilidades, capacidades para fazer algo, a gente não pode abolir, porque se a gente acredita nisso, a gente está criando exatamente essa realidade. Então, isso é intrínseco ao ser humano. E ele continua aqui, ó, pode destruir o teu veículo de comunicação, mas não o seu potencial. E esse veículo de comunicação é o corpo, que é o veículo de comunicação do espírito, de manifestação do espírito aqui. Então, a gente pode destruir esse veículo de comunicação como? Através da doença, que a gente vai criando tanta limitação e vai gerando doenças, né? Através dos vícios, que nos levam para algum tipo de doença ou para a morte, através dos excessos ou das faltas, né, alimentares, através de situações arriscadas que a gente se coloca, que muitas pessoas se colocam, né? Então tem uma infinidade de formas de como destruir esse veículo de comunicação que é o corpo e é o veículo de comunicação do nosso espírito. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o Filho e o Pai são um. E nós todos juntos somos esse Filho único de Deus, né? Nós todos unidos na nossa consciência crística. Todos juntos somos esse Filho único de Deus. Igualdade não implica igualdade agora. Agora aqui está até uma palavra em letra itálica. Porque nesse exato momento de início de aprendizado, mas que somos sim todos iguais. Quando todos reconhecem que têm tudo, contribuições individuais da filiação já não serão mais necessárias. Aqui entra muito a gratidão, né? Agradecer. Não é à toa que Jesus Cristo nos diz: em tudo dai graças. É aquilo que eu falei anteriormente. Agradeça por acordar, agradeça por estar vivo, agradeça por poder
ter o alimento que for hoje na sua mesa, o que foi possível. Agradeça sempre, mas a gente não agradece, a gente costuma reclamar. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm o seu amor total e todas as suas dádivas são dadas livremente a todas, por igual. Então Deus não dá mais para uma das suas crianças, ou seja, dos seus filhos, do que dá para o outro. Na verdade, pessoas prosperam de maneiras diferentes porque elas mesmas reconhecem as suas potencialidades internas. Aí elas são gratas, elas fazem esse caminho de cura interior, elas perdoam. Aí as coisas acontecem e a gente pensa, nossa, tem gente que tem tanta sorte. Não é questão de sorte, é questão de reconhecimento. Se não se tornarem como criancinhas, significa que, a menos que reconheça plenamente a tua completa dependência de Deus, não pode conhecer o poder real do filho em seu verdadeiro relacionamento com o pai. E por que ele traz essa comparação com nos tornarmos crianças? Porque ele liga aqui a inocência da criança. Porque a criança ela acredita em tudo. Então, acreditar nesse pai amoroso, criador, que nos guia, nos protege, nos inspira o tempo todo, é muito fácil para a criança, mas para a gente, como adulto repleto de crenças, é muito difícil. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus ou a filiação tem seus relacionamentos prejudicados. Então, ele fala que todos nós somos especiais, independente da quantidade de dinheiro que temos, das capacidades físicas, das potencialidades, todos nós somos especiais. E se a gente acredita que está sendo privado de alguma coisa, a nossa percepção está errada, está distorcida, porque não é isso. Quando isso acontece, a família de Deus, ou seja, toda a filiação, ela tem os relacionamentos entre si prejudicados. Porque aí eu penso que uns têm mais sorte, uns nasceram em berço de ouro, outros nascerão na pobreza imensa. Então Deus está castigando. Mas não é, gente. Cada um está onde se coloca, no sentido de que cada um está expiando, está fazendo as limpezas que precisa para reconhecer a unidade dos filhos de Deus com o Pai. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. De Deus não se zomba, não é uma ameaça. Tá aqui essa frase entre aspas, né? De Deus não se zomba. Isso não é uma ameaça, mas uma garantia. E ele afirma aqui, ó, teria zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. Então, todos nós somos, sim, feitos à imagem e semelhança desse Pai. A criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade. Por isso que tudo é sagrado, cada um de nós somos sagrados. Cada coisa manifestada é sagrada, porque mesmo as coisas manifestadas são criadas a partir de seres que são sagrados, seres humanos. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. Se ela quer servir ao corpo ou ao espírito, né? A mente vai escolher o que ela acha que
O corpo não é eterno, isso a gente já tem provas suficientes, porque o corpo fica aqui. Então ele não é eterno. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a esse espírito elevado que me criou a sua imagem e semelhança, ou eu estarei servindo a tudo que é material, assim como o corpo, achando que quando o meu corpo não estiver mais aqui, a vida acabou e pronto. Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria, segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico em vez de controle da autoridade. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. Ou seja, enxergar a beleza, a harmonia, o amor, a sacralidade de toda a criação manifestada. E por que que Deus não intervém assim? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Cada um vai escolher aquilo que desejar. Por isso que na introdução do livro Um Curso em Milagres, fala que este é um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Ou seja, eu utilizo o meu livre-arbítrio para evoluir o meu espírito, aceitar, entender que eu estou aqui para evoluir, ser inspirado amorosamente, ou eu vou escolher brigar com a vida, me apegar a tudo que é material e ficar preso na ignorância. Ignorância é ignorar a verdade. Só isso. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço do Cristo. Ou seja, que o Espírito Santo, como essa ponte, interpretando o entendimento, a sabedoria do Cristo. Então, ele nos conduz através da guiança do próprio Cristo. Olha que profundo e que lindo isso, né? A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, ou seja, todas as ilusões, todos os medos, todos os julgamentos, todas as culpas, toda a falta de perdão, tudo isso tem que ser arrancado, porque isso são ilusões, são raízes superficiais criadas, manifestadas aqui, para que a gente possa aprender as lições que precisa. E trazer à luz tudo aquilo que a gente jogou lá para o nosso subconsciente, aquilo que a gente chama de sombras. Então, repetindo aqui, todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para te sustentar. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. O que é a regra de ouro? Só repetindo aqui, né? Só faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Então, à medida que a gente vai se desfazendo das crenças equivocadas, superficiais, aí a gente sente um certo equilíbrio na vida, mas ele ainda de forma instável. Por quê? Porque a gente também está instável nas nossas percepções. Até que as nossas crenças sejam definitivamente alteradas, a gente não vai encontrar esta estabilidade. Então, é um processo contínuo de escolha diária em fazer o melhor, se tornar um ser humano melhor a cada dia, manifestar o seu melhor sempre. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação investida, de cabeça para baixo, e nada que a mantenha investida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Então, gente, é sempre uma mudança mais elevada de percepção,
de crenças, de realinhamento, de começar a enxergar a vida e aquilo que a gente fala, pensa, sente com outros olhos, a gente começar a se colocar nessa posição de observador da gente mesmo. Porque aí a gente consegue ver, enxergar e entender que tem uma voz que fala na nossa mente, na nossa cabeça, que não é a gente. Essa voz está o tempo inteiro tentando levar a gente para tudo aquilo que é sofrido, para briga, para discussão, para julgamento, para crítica, para culpa, para achar que existe pecado, para correria, para escassez. Então, quando a gente começa a se colocar nessa posição de observador de nós mesmos, a gente começa a entender a gente e começa a perceber que tem uma voz aqui dentro que está tentando nos sabotar e que ela é muito vinculada ao corpo físico. Ela quer fazer a gente acreditar que a gente é o corpo e não que a gente é um espírito de dimensões muito elevadas que está aqui para ampliar a nossa luz. Então, esse livro aqui vai nos mostrando passo a passo, gradativamente, como ampliar a nossa própria luz interior e calar essa voz que tenta nos sabotar, né? Fim da leitura de hoje.